Pois então, já estamos a dar-nos conta de quanta aldrabice, de quanta falsa interpretação tem sido feita, de quanto abuso tem sido cometido a partir desta narrativa conhecida pelo episódio das bodas de Caná, pior ainda, conhecida pelo milagre das bodas de Caná. Milagre em que Jesus mudou a água em vinho. Toda a manipulação que tem sido feita, toda a falsa interpretação, toda a falsa hermenêutica, a falsa exegese do texto, da narrativa que as comunidades joânicas escreveram para apresentarem de forma expressiva e com elementos culturais e bíblicos que o público-alvo a quem se dirigiam entenderiam na sua força simbólica e significante que elas construíram. Nada de milagre. Já iremos ver. Nada de milagre. É neste contexto de umas bodas, de um casamento em Caná da Galileia, que faz logo lembrar as bodas, as núpcias entre Deus e o seu povo. Não o povo de Israel, é claro, mas entre Deus e o seu povo, que são todos os povos. O povo de Deus é constituído por todos os povos. Quando os judeus interpretaram que eram eles o povo de Deus e todos os outros povos deviam incluir-se no seu povo para serem povo de Deus, estavam absolutamente equivocados. E se Moisés chegou a pensar isso, se a casa real de David chegou a pensar isso, se algum profeta bíblico chegou a pensar isso, equivocou-se. Viemos agora a saber, finalmente com Jesus, que Deus não era assim como diziam que era. O povo de Deus é constituído por todos os povos, todos em pé de igualdade, sem exceção. E cá está, as bodas de Canaã da Galileia, o casamento, fazia lembrar esta união nupcial que Deus quer manter. Indica a fidelidade, indica o afeto, a ternura, a fecundidade que esta união, que esta aliança, povo, Deus, Deus, povo, povo de povos, claro, todos os povos, traz de benefício, de humanização, de fraternização, sororização da história e do próprio universo. Celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Pensam que estava... Primeiro, não houve esta boda assim como aqui está contada. Do ponto de vista histórico, isto é uma narrativa teológica, não é uma narrativa histórica. E cá está, querem mais um argumento e uma prova de que esta narrativa não é histórica. Marcos não conta nada disto. Lucas não conta nada disto. Para anunciar como é que foi o início da missão política de Jesus. Como é que Jesus anuncia a sua missão e como é que a desencadeia, como é que a inicia. Marcos não foi nada por um cenário destes. Lucas tampouco. Então estavam todos, estariam todos em contradição se fosse para tomar isto como uma narrativa histórica, jornalística. Estavam em contradição, negam-se uns aos outros. E não, são todos de acordo.
só com linguagens diferentes, diversas, linguagens teológicas e literárias diversas, conforme o público-alvo a quem dirigem o seu Evangelho, a sua boa notícia de Deus, realizada, materializada, visível em Jesus, o Filho de Maria. E por isso, não vamos pensar que é histórico, que quando aqui diz, e a mãe de Jesus estava lá, que a mãe de Jesus, Maria, estava lá. Porque primeiro não estava lá porque não havia lá. Não há um lá. Não há um casamento concreto durante o qual Jesus vai anunciar e iniciar a sua missão e a realização do seu projeto político. Não há. Portanto, se não há esse casamento onde Jesus vai fazer isso, também a mãe de Jesus não estava lá. É uma personagem desta narrativa teológica. E podemos perguntar porque é que as comunidades joânicas que criaram esta narrativa teológica, não histórica nem jornalística, colocam como personagem logo de destaque, de entrada, mãe de Jesus. Dizem mãe de Jesus, não dizem Maria. E nós pensamos logo que é a mesma pessoa e não é. Maria é uma pessoa individual. Como a minha mãe, por sinal também se chama Maria. Como a vossa mãe, a mãe de cada qual, de cada um de nós. Diz a mãe de fulano de tal. E na nossa linguagem, a mãe de fulano de tal é aquela pessoa concreta, de carne e osso com aquele nome. Mas na linguagem bíblica não. Aqui nesta narrativa, como ela é teológica, a mãe de Jesus é como uma personagem desta pequenina história, desta narrativa, deste pequenino romance teológico. E está a representar quem? Perguntamos nós a quem escreve a narrativa, a criou. A quem é que esta expressão, esta personagem, mãe de Jesus, representa? Representa Maria, a mãe carnal de Jesus? Não, Senhor. Representa, e está aqui em vez de, é uma personagem para dar vivacidade à narrativa teológica. Todo um conjunto de gente fica representado numa personagem. E que conjunto de gente é essa? É esse. Exatamente o chamado Israel fiel à lei. O Israel que tinha expectativas messiânicas e que vão ficar completamente vai ficar completamente defraudado. Porque Jesus não corresponde a esse modelo, a esse ideal, a essa expectativa. Não corresponde. Fica completamente defraudado. Mesmo o Israel fiel. Jesus e os discípulos... e diz que a mãe de Jesus estava lá. Quer dizer, fazia parte daquela situação. Ainda não estava ligada a Jesus. Não fazia parte do movimento iniciado há poucos dias antes. Não fazia parte do movimento iniciado por Jesus. Não fazia parte do número dos seus discípulos, das suas discípulas. Fazia parte do institucional de Israel, do institucional da lei de Moisés, do institucional judaico, israelita. Tinha as expectativas de todos aqueles que liam a lei nas sinagogas, de que viria o Messias, na linha da casa de David, e saiu-lhes o Messias, que não é Messias nenhum. É um ser humano pleno e integral, frágil. A fragilidade. E é com este, que é Jesus, que Deus está. E não com a casa de David e as suas ambições imperialistas. Já prosseguiremos.